Senhoras e senhores do Conselho, bem-vindo a mais um Vale a Pena com a Reforma? Nesse conteúdo a gente vai falar o quanto a reforma tributária afeta as empresas. Ninguém te perguntou se você era a favor ou contra da reforma. Só lhe foi imposta essa situação, então agora a gente só tem que calcular o quanto vai nos afetar. E no vídeo de hoje nós vamos conversar com o Rafael da Ambratec. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Ah, beleza. Rafael, conta um pouquinho de você e da Ambratec pra gente, por favor, pra gente entender o seu negócio. A Ambratec ela é uma empresa aí fundada em 2005, né, ou seja, né, que vai fazer 21 anos de mercado. A gente trabalha e atua principalmente na área de prestação de serviços, de engenharia, de sondagens. Basicamente, seria essa a nosso histórico aí mais simplificado. Tá, beleza, perfeito. Eu vou te fazer algumas perguntas, tá, Rafael, para entender um pouquinho dos seus números. Pode ser por alto, não precisa ser preciso, não, tá? Só para a gente conseguir entender aqui o seu cenário. Primeiro, então, ser serviço de engenharia, então, que você faz? Exato. Você hoje é o quê? Lucro real, lucro presumido ou simples nacional? Hoje a gente está enquadrado no Simples Nacional. Um simples nacional, perfeito, perfeito. 100% das suas receitas são do negócio da Ambratec, né? Eu sei que você tem outros negócios, mas no negócio da Ambratec, 100% das receitas são com serviço de engenharia e geologia aí, né? Exato. Seus gastos são o que hoje? Me fala a estrutura de gastos. Não precisa falar valor, folha, essas coisas. Percentualmente a receita. Quanto você gasta com folha, administrativo, comercial, se tiver essa estrutura aí? A gente tem mais um global da folha de pagamento, né, que está girando hoje em torno de 30% do faturamento. Uhum, A gente tem aí prestadores de serviço para manutenção, às vezes locação de veículos específicos para alguns acessos, principalmente em áreas de mineração e alguns equipamentos em especial, que tem acarretado aí em cerca aí de 10% do nosso faturamento, 10 a 15%. uhum. E a gente trabalha muito também relacionado ao laboratório. Só que o laboratório, a gente normalmente nas nossas propostas, a gente já direciona aí o faturamento diretamente para o cliente, quanto possível. Mas, em muitos casos, a gente não tem essa possibilidade. E aí a gente acaba tendo que fazer o pagamento desse serviço aí, que deve abarcar esse cerca aí de também 10 a 15% do nosso faturamento. Os demais valores aí são mais relacionados à infraestrutura da empresa, frota, o serviço Uhum. aí de os benefícios, questões de seguros, né? E eventuais manutenções aí de equipamentos. Quantos por cento aproximadamente vocês têm aí sobre essa questão? Vou colocar aí uns 30%. 30%, né? Não digo nem ter 20%, porque o restante vai ser imposto, né? Entendi. Seriam os impostos. Tá. Então vamos lá entender o seu cenário aqui, né? Hoje sua alíquota de simples está em aproximadamente quanto? Ela gira aí em torno de 20%, 21%. 20%, né? Tá, 20%. Beleza. Esse cenário é importantíssimo. Vamos lá, Rafael. Hoje sua estrutura está mais ou menos assim. Receita, aqui, isso, engenharia, né? Receita de engenharia, geologia. Você é do Simples Nacional, sua folha de pagamento é 35%, seus terceirizados aí aproximadamente 15% e despesas administrativas 20% ali, né? O seu Simples Nacional em torno de 20%, né? Então, beleza. Vamos ver o seu cenário agora na reforma tributária. Na reforma tributária, o que que vai acontecer com você, Rafael? Primeira coisa, se você se manter no Simples Nacional, não muda em nada para você a questão tributária na reforma tributária. Porque o Simples Nacional vai continuar com a mesma metodologia de cálculo. Só que a questão que muda é o seguinte: você vai perder competitividade perante as empresas do lucro real e do lucro presumido. Por quê? Imagina que você faz um serviço a R$ 1.000 e uma empresa do lucro real e do lucro presumido fazem serviço a R$ 1.000. Essas empresas do lucro real e do lucro presumido, elas geram de crédito para a empresa 26%, que é a alíquota total estimada de imposto hoje com a reforma tributária. Ou seja, o custo vai ser o valor, ó, o custo vai ser os R$ 1.000 menos os 26%, que vai dar, peraí, isso vezes isso, vai dar aqui aproximadamente de custo para a empresa, se comprar do lucro real e do lucro presumido, vai dar aproximadamente R$ 735. Você, que é do Simples Nacional, você não gera 26% de imposto. Você gera o limite do Simples Nacional, que no seu caso, hoje,
está em torno de 7%. Então você vai gerar de crédito para o seu cliente 7%. Ou seja, você vai gerar só R$ 70 aqui nessa compra. O custo para o seu cliente vai ser de 930, enquanto um cara que compra de uma empresa de lucro real e lucro presumido, o custo para ele vai ser de 735. O grande diferencial com a reforma tributária é que as empresas do Simples vão perder competitividade. Porque se ela tiver o mesmo preço que o concorrente dela, ela vai ser mais cara porque ela gera menos crédito de imposto. É isso que vai acontecer no Simples Nacional com a reforma tributária. O cálculo é o mesmo, mas a competitividade cai. Ficou claro para você aqui, meu caro? Positivo. Você normalmente tem um preço parecido com o da concorrência ou é um pouco abaixo? Como é que funciona aí hoje? Na verdade, isso varia muito, porque em geral a nossa concorrência eles atuam em, assim, a gente concorre muitas vezes com empresas que não têm uma abrangência equivalente à nossa em prestação de serviço. Normalmente os serviços são mais compartimentados, por exemplo. Tem Entendi. empresas que, a maioria das concorrências nossas, elas são consultorias exclusivamente, só, sem a prestação de serviços de geologia, de sondagens, Uhum. ou seja, sem a parte de equipamentos, e essas empresas, elas terceirizam a outra empresa que presta esse serviço de sondagem. Muitas vezes até nós mesmos, Ah, locando o entendi. equipamento e equipe, entendeu? Então vocês têm uma baixa concorrência hoje, é muito específico o seu trabalho, né? Ele tem, é um trabalho específico, exatamente. Não tem tanta concorrência, mas existem empresas que atualmente poderiam ter algum benefício em relação a isso. E tem uma questão que é muito importante para você, tá? O que que acontece? A reforma tributária, ela deu a prerrogativa das empresas poderem pagar, as empresas do Simples Nacional poderem pagar o imposto dentro do regime geral, sendo simples e pagar os impostos dentro do regime geral. Hoje você paga o Simples Nacional, é um combo de impostos ali dentro, né? É um conjunto de impostos. Sim, O que que a reforma falou? Olha, se você quiser, contribuinte, você pode recolher o IBS e a CBS. Você pode continuar do Simples, mas o IBS e a CBS você recolhe ele separado. Ele te deu essa prerrogativa. sim, Então, considerando essa estrutura sua, o que que acontece aqui com você, tá? A reforma tributária, se você for recolher o IBS e a CBS dentro da reforma tributária, separado do Simples, você vai recolher aqui 26,5 sobre suas receitas e vai recuperar sobre as empresas recuperáveis aproximadamente 9%. Você teria uma alíquota de IBS-CBS de 17%. Só IBS-CBS. Então, se sim. você paga hoje 20% e vai descontar os 7,5, 12 mais 17, você teria um aumento de carga tributária de para quase 30%. Se você quisesse recolher dentro da reforma tributária. Só confirmar, né? A carga tributária aí, ela seria De para a trinta gente por cento poder, aproximadamente. Mais estando o no IBS e a simples, CBS por fora. entendi. Seria de 17 de IBS e CBS mais 12 do Simples Nacional, ficaria em 30% aproximadamente, tá? Uhum. Tem um cenário bom para você. Serviços de engenharia, eles ganharam uma redução de 70%, de 30%. Ou seja, em vez de pagar sobre 26, você vai pagar só 18%. E seu imposto cairia para 21% aqui, que é muito próximo do que você tem hoje, né? Certo. Então, você pode ter essa redução. Tem algumas condições que são elas. O sócio, os donos da empresa têm que trabalhar na empresa, não pode investir em outro negócio, CNPJ, não pode investir em CNPJ, você não pode ter no capital social. Como é que fala? Você não pode ter no capital social um PJ, só pode ser pessoa física, e só pode ter atividade de engenharia, não pode combinar com outras atividades que não sejam de engenharia, entendeu? Então, se você tem ali no seu Certo. CNAE pintura, por exemplo, não sei se tem, tá? Você teria que tirar esses Uhum. quenais para poder ter essa redução de 30% aqui. Mas aí está atrelada a situação do sócio ter que trabalhar na empresa, né? Exatamente. O sócio com, no caso da engenharia, né, o sócio com CREA, tá? Tem que ser registrado no Conselho Federal. Ah, tá, o sócio. O sócio. Mas ele não precisa de ser um sócio administrador, ele pode ser um sócio Só cotista. podem ter sócios administradores. Não pode, não existe mais a figura do sócio investidor, do sócio participante, entendeu? Para ter essa redução. Você pode Sim. até não ter o sócio investidor hoje, mas se você quiser a redução de 70%, tem que ser só sócios que trabalham na empresa. E isso aí é se a gente ficar enquadrado no simples. É, no simples, exatamente. Se você quiser.
Se você quiser recolher os impostos por fora do Simples Nacional, o IBS e a CBS, entendeu? Aham, Nesse caso. entendi. Caso contrário, a gente teria que migrar para o presumido ou real. Isso, exatamente. E aí seria 100% aqui. E aí, no presumido, a gente ficaria com 29%. Não, aí no presumido eu teria que fazer os cálculos aqui que eu não cheguei a fazer não, que não foi fruto do meu estudo aqui, tá? Entendido. O que que você poderia fazer para reduzir? O que que é importante você saber, tá, Rafael? Com a reforma tributária, a base de cálculo é a margem fiscal. O que que é a margem fiscal? É a sua receita menos todas as suas despesas com nota fiscal. Certo. Mas folha de pagamento não deduz da base de cálculo. Então, quanto mais você conseguir reduzir a folha e terceirizar rotinas que hoje são da folha de pagamento, se isso for possível, menos imposto você vai pagar, tá? Então, se a gente colocasse aqui um cenário, hoje é 35%, se você conseguisse terceirizar mais 15% e pagar só de folha 20%, né? Menos 30 e 20, menos 20. Você reduziria drasticamente os seus impostos. Ia cair de 21 para 17, entendeu? Isso aí era. Só confirma. Isso aí é se eu tiver no Simples Nacional e ampliar Se você a reduzir folha de sua folha pagamento. e aumentar os terceirizados. Ah, eu tenho redução se eu reduzir a folha e aumentar terceirizados? Isso, porque o que é dedutível da base de cálculo do imposto são as despesas com nota fiscal. Então, se você conseguir transformar folha em terceirizado, você reduz a sua base de cálculo do imposto. Entendeu? Entendi. Só lembrando na terceirização, tomar cuidado para não os riscos trabalhistas, né? Existe o risco trabalhista aí, terceirizar aquilo que for viável terceirizar. É o que você falou, rotinas administrativas e tudo mais, né? Se for possível terceirizar, tá? Certo. E valeria a pena, já que está nessa situação aí, fazer uma migração, por exemplo, dos equipamentos da empresa para um outro CNPJ, para que esse CNPJ fosse responsável pela gestão e manutenção e locação desses equipamentos para nossa empresa? Aí, de novo, aí tem que, acho que vale a Você pena. Você tira entendeu? as Porque aí atividades e você é. tem a possibilidade de redução, né? Eu Aham, recomendo você não ter um CNPJ que sim, não seja de engenharia. Se tiver outras atividades que não sejam de engenharia, coloca num CNPJ diferente, isso, exatamente, essa era a ideia. entendeu? Aí a gente tinha que então fazer uma análise de quais os quinais que deveriam ser removidos do CNPJ atual, né? Isso, fazer essa análise aí. Então, Rafael, no caso da Ambratec, a Sim, reforma tributária, infelizmente, não vale a pena. Tirou a competitividade e se ela quiser voltar a ser competitiva, vai ter que pagar um pouco mais de impostos, tá? Esse é o cenário para sim. a Ambratec. Alguma dúvida a mais, meu caro? Não, perfeito, é isso mesmo, sem dúvidas. Não, ok, então. Queria te agradecer a disponibilidade, tá? A atenção aí Perfeito, eu que agradeço você também. dispensou. Espero que tenha ajudado. E fico triste por ser portador da má notícia aí, desse cenário, né? Fica aí o vídeo, pessoal. O cenário da Ambratec não necessariamente vai ser o seu cenário aí na sua empresa. É bom você pôr os números na ponta do lápis, entender como é que a reforma vai te afetar. Lembrando, o efeito da carga tributária depende da sua margem fiscal. Então, analise o cenário no seu negócio, que pode ser diferente dos números aqui da Ambratec. Eu vou deixar aqui embaixo os dados da Ambratec para que você possa conhecer a empresa também. O site dela vai estar aqui. Então, para você que está aí até agora, muito obrigado por participar com a gente. Compartilhe esse conteúdo para quem você acha que é relevante e segue a gente. Toda semana, um Vale a Pena com a Reforma para você saber cada vez mais o efeito da reforma tributária. Muito obrigado, pessoal.